Olá, tudo bem? Eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre um dos livros espíritas que eu acho que deve ser assim, um dos primeiros para aqueles que querem realmente seguir aí a doutrina. Então, além de ler os livros de Kardec, obviamente, esses na realidade é que são os primeiros, mas eu acho que quer saber um pouquinho mais da vida no plano espiritual. Um dos livros que eu recomendo é este aqui, O Nosso Lar, que foi uma psicografia do Francisco Cândido Xavier. O espírito que passou ali as informações foi o André Luiz. Existem várias edições, essa daqui é uma das mais antigas. Este livro foi escrito, a primeira edição dele foi emitida em 1944. Depois, o próprio André Luiz, ele fez vários outros livros, então quando você abre, logo no começo do livro, existe uma relação de outros livros que o André Luiz fez. Então, na realidade, ele foi como um repórter mesmo, ele foi descrevendo ali a sua trajetória no plano espiritual. Então, o primeiro deles é O Nosso Lar, depois Os Mensageiros, Missionários, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior. É uma coleção que mais tarde o pessoal acabou intitulando como A Vida no Plano Espiritual e vale a pena ler. Até mesmo dá para ler fora da sequência, não tem problema nenhum. Mas para entender um pouquinho a própria evolução do André Luiz, as coisas que ele foi encontrando, vale a pena seguir aí essa sequência, essa lista aqui que está escrita no livro. Então, o primeiro livro, O Nosso Lar, muitos devem ter tido algum contato com a história, porque foi feito um filme. O filme, ele é realmente, o filme é muito interessante, pegou bem as partes principais do livro, mas apesar de ser um filme de 2 horas de gravação, o livro tem muito mais coisa. Então, eu recomendo, inclusive, que leiam um livro. Não é bem as coisas que colocaram ali no filme. Obviamente, o filme teve que dar uma ajeitadinha ali na história para que tivesse, né, uma coerência e vários personagens ali trabalhando. Já na questão do livro, já ele vai descrevendo, né, as coisas que aconteceu. Então, basicamente, é a história do André Luiz, que é um pseudônimo de um médico que viveu no Rio de Janeiro e até devido a alguns abusos, ele acabou adoecendo e faleceu relativamente cedo, deixando a esposa ainda com crianças pequenas. E como ele foi uma pessoa que não se cuidou muito bem, ele acabou indo para um umbral, uma das regiões, né, de sofrimento do plano espiritual, que ele vai inclusive descrevendo na primeira parte do livro, na primeira parte do filme. E por lá ele fica na faixa ali de 7 a 8 anos, até que a mãe intercede por ele no plano, nas esferas maiores, e devido aos méritos da mãe, e ele também, né, começa a pedir, rezar a Deus pedindo auxílio, ele é resgatado ali do umbral e é levado para essa cidade, essa colônia que se chama Nosso Lar. É uma colônia espiritual que está mais ou menos na mesma direção ali do Rio de Janeiro, que foi já fundada há muitos anos, já na época dos colonizadores portugueses. E ali ele fica primeiro em tratamento, entendendo, né, o que foi que aconteceu com ele. Depois ele começa a fazer amizade ali com o pessoal no Nosso Lar. Volta, depois de alguns anos, ele volta a ver a sua família, que era algo que o preocupava bastante. E quando ele chega, ele vê que as coisas são muito diferentes do que ele deixou, né? Os filhos mal lembram dele, a esposa acabou contraindo uma segunda núpcias, aliás, muito comum naquela época, uma mulher sozinha ela ia fazer como para sobreviver, ainda mais com 3 crianças. No primeiro momento ele tem muitos ciúmes, aquela questão da posse, né? Mas depois ele percebe que o companheiro, o segundo companheiro, era muito bom para a esposa, para os filhos, mas estava adoentado. E aí ele resolve auxiliar
esse segundo companheiro da esposa. No filme aparece que foi só ele, mas na realidade ele chama a Narcisa, que é uma das irmãs que ajudou ele lá nas câmaras de retificação, e com a graça de Deus, né, e de Jesus, eles conseguem ali auxiliar ali aquele companheiro, fazer com que ele saia ali daquela enfermidade que ele estava. É um livro que vale a pena ler, reler. Eu já reli várias vezes e é interessante como em determinadas épocas da vida, conforme a gente lê, a gente tem um entendimento um pouquinho diferenciado do que é a espiritualidade, do que nós temos, por que nós temos que nos preparar para quando nós regressarmos para o plano espiritual, e nós temos que fazer isso aqui, enquanto encarnados. Então, vale a pena, e outro dia eu vou falar do segundo livro, que é Os Mensageiros, que é um outro livro que eu gosto muito. Então, psicografia do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz, e como eu falei, era um pseudônimo que foi dado para um médico que viveu no Rio de Janeiro.